Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto Como criar cadastro do zero no Excel. Vamos estar implementando a rotina para estar editando os registros, como vamos estar aprendendo a estar atualizando os cadastros. Se você está precisando aprender a criar um cadastro do zero no Excel, essa playlist está sendo feita para você. Passo a passo estou lhe ensinando como criar um cadastro do zero no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Eu tenho um pedido a fazer a você que já conhece o nosso trabalho. Eu peço a você que também se inscreva no canal William Oliveira. Canal esse focado em ensinar Excel de forma gratuita. Eu conto com a sua inscrição. Corre lá para o vídeo do nosso amigo William Oliveira e comenta lá que chegou através do nosso canal Programador Excel VBA. Então, vamos entender como é que está funcionando o nosso formulário até aqui. Para que eu possa chamar esse formulário, eu vou clicar nessa forma. Esse é o formulário que temos desenvolvido passo a passo. Eu tenho uma tela inicial, eu tenho uma segunda página, a página de cadastros. Eu tenho a aba de pesquisas e tenho a nossa page de número 4. Observe que na nossa aba de pesquisas, ao clicar em um botão, ele já retorna os dados lançados do nosso base de dados. Se eu quiser editar um registro, basta dar um duplo clique na linha selecionada. Observe que aprendemos isso na aula passada. Se observarmos, nesse momento só retorna o nome da pessoa. Como é que eu vou fazer para retornar as demais informações? Então, vou fechar o primeiro formulário e o segundo. Para que eu possa acessar a guia Desenvolvedor, vou clicar em Desenvolvedor, Visual Basic. E estarei clicando em exibir Project Explorer. O nosso formulário que vamos estar trabalhando é o FRM principal. Vou dar um duplo clique no nosso listbox. Lembra que na aula passada já fizemos passo a passo essa programação para estar verificando qual a linha selecionada do listbox. O que eu estarei fazendo a partir de agora será dando continuidade nessa programação e estar criando a programação do botão atualizar. Lembre-se que o arquivo auxiliar está hospedado no site tribodigital.com.br. No primeiro comentário fixado está o link para que você possa estar acessando. Para baixar, é necessário ser cadastrado. Qual é a vantagem de estar se cadastrando no site? Você pode baixar não somente esse arquivo. Qualquer arquivo que eu tenha hospedado com valor de R$0, você pode estar baixando todos esses arquivos. Observe que eu tenho uma verificação. Eu verifico se o item está selecionado. Ou seja, se a linha está selecionada. Se ela estiver selecionada, ela retorna através do meu cells, da nossa variável linha, da minha segunda coluna, para o FRM edição, que é o formulário que será aberto para o seu campo TXT nome. Como eu vou trabalhar com atualização de registros, eu preciso fazer um ajuste nesse FRM edição. Observe que eu vou acrescentar mais um campo. Vou copiar, por exemplo, esse campo, vou dar um Ctrl C e vou dar aqui um Ctrl V. E estarei reposicionando, por enquanto, aqui esse topo. O que eu estarei fazendo? Vou diminuir aqui o campo, eu estarei renomeando esse objeto. Vou clicar em propriedades, estarei alterando o seu caption. Esse campo será o campo ID. Eu preciso retornar a identidade do registro para que eu possa estar atualizando. Observe que também estarei renomeando a nossa textbox. Eu vou chamá-la de TXT ID. Então, para que você entenda como é que eu posso atualizar um registro, eu preciso identificar o número do registro para que eu possa estar atualizando. Esse é o segredo principal do cadastro. Essa dificuldade eu já vi em vários arquivos que eu tenho recebidos por e-mail. Então, o que eu vou fazer aqui? Observe que eu vou voltar novamente ao FRM principal, vou dar um duplo clique no listbox. E o que estarei fazendo? Vou copiar esse comando, vou colar logo aqui acima. E estarei alterando de 2 para 1, porque eu quero capturar a minha primeira coluna. E qual é o nome do objeto que estará retornando essa informação? O TXT ID. Observe que eu vou clicar nesse executar, vou novamente fazer um teste. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Ricardo. Vou dar um duplo clique nele. Observe que já retornou o número 2. Se observar aqui na minha base de dados, o 2 é o Ricardo. Ao fechar esse formulário, observe que ele acaba fechando os dois simultaneamente. O que é que eu devo fazer para evitar isso? Observe, vou clicar na guia Desenvolvedor, Visual Basic. Vamos verificar o show modal de ambos os formulários. Eu estou acessando nesse momento as propriedades do segundo formulário, o FRM edição. Observe que eu tenho uma propriedade chamada show modal. Ou seja, o modo que vai ser exibido, ele está como true. Isso quer dizer o quê? Que ele vai travar toda a minha tela. Enquanto o formulário estiver ativo, eu não consigo fazer nada na minha planilha. Esse é o padrão do VBA. Vamos dar uma olhadinha agora no outro formulário, o FRM principal. Vou dar um duplo clique sobre ele,
Vou rolar essa barrinha para baixo e verifique que o Show Modal está como false. No início dessa playlist eu desativei o Show Modal. Para quê? Para que eu pudesse lhe mostrar como trabalhar com o formulário aberto e acessar a planilha. Se caso ocorra essa incompatibilidade com você, você deixa ativado ambos os formulários com o Show Modal como true. Observe que não acontece sempre. Vou executar aqui o formulário, vou fazer uma nova pesquisa. Se você observar, eu não alterei as propriedades de Show Modal para true de ambos os formulários. Vou dar um duplo clique nesse registro, vou fechá-lo e observe que não fechou de novo o outro formulário. Caso isso ocorra com você, você habilita ambos os formulários com o Show Modal como true e vai evitar de ocorrer esse tipo de erro. A princípio, para fins de estudo, eu vou deixar um como Show Modal como false, para que eu possa acessar aqui a planilha. E o outro vou deixar com o Show Modal como true. E agora, vamos retomar a edição do registro. Se eu der um duplo clique nesse registro, observe que eu já tenho o ID e já tenho o nome da pessoa sendo retornado. Se você entendeu essa lógica, o que é que eu devo fazer? Observe como é bem simples. Vou fechar esse formulário e vou fechar o segundo. Vou clicar em Visual Basic e vou dar um duplo clique no FRM principal e um duplo clique no nosso List Box. O que é que eu vou fazer? Vou copiar esse comando e vou colar logo aqui abaixo. Vou arrastar essa janelinha do VBE só para que a gente possa visualizar quem são os nossos cabeçalhos. Lembrando que eu renomeei as nossas texto box praticamente com o mesmo nome do cabeçalho. E isso facilita demais a nossa programação. Observe que eu vou trocar de TXT nome para .txt data nascimento. Como eu havia dito, eu estou utilizando basicamente os mesmos nomes dos meus cabeçalhos. Claro, não deixando espaçamentos. E eu vou utilizar a propriedade text. E qual coluna está a data de nascimento? Na minha coluna número C. Então, por isso, eu vou passar o valor 3. Já a minha idade está na minha coluna D, na minha quarta coluna. O que é que eu devo fazer? Vou copiar esse comando, vou colá-lo e vou trocar o nome do objeto. .txt idade. E estarei alterando de 3 para 4. O meu próximo comando, vou colar novamente o comando anterior. Ele já está copiado em memória. Basta dar um Ctrl V e ir colando quantas vezes eu quiser. Vou alterar novamente o nome do objeto, .txt rua. E eu estarei trocando para a coluna de número 5. A rua está na minha coluna E. Vou colar novamente o mesmo comando. Vou alterar o nome do objeto para txtn, que é o txt número da casa. E vou alterar para o número 6. Se você está entendendo a lógica, é muito simples. Vou colar novamente o mesmo comando. Vou alterar o nome do objeto, .txt bairro. E observe que eu vou trocar apenas o número da coluna. Vou pausar o vídeo por aqui, porque eu tenho certeza que isso aqui está bem simples e você já pegou como fazer isso. E para que eu possa estar editando os OptBoots, como é que eu devo fazer? Já que o OptBoot tem o valor true e o valor false. O true verdadeiro, ou seja, está marcado. O false está desmarcado. E nas nossas colunas tem o nome sim e o nome não. Como é que eu devo fazer? Vou utilizar a estrutura de verificação, o if. Eu vou verificar se na minha cells abre o meu parênteses da nossa variável lim, vírgula. Qual é a coluna que eu vou verificar? A minha coluna número 13, pois é a coluna que armazena se a pessoa estuda ou não. E estarei verificando se ela é igual assim. Fecho aspas duplas e vou utilizar o nosso tempo, que quer dizer então, se essa condição for verdadeira, o que eu estarei fazendo? Vou colar o comando que havia copiado em memória, o FRM edição, e vou trocar aqui o nome do objeto para .opt estuda sim. E eu estarei dizendo para ele que ele é igual a true. Dessa forma eu vou estar o habilitando. Caso essa condição seja falsa, ou seja, se o texto que estiver na minha célula for não, ele executará o que estiver abaixo do meu else. Então vou copiar esse comando e colarei aqui abaixo. E alterarei de true para false. E vou utilizar o nosso end if para fecharmos esta estrutura. Observe que aprendemos como está editando um OptBoot. O meu próximo campo, a coluna N, que é a nossa 14ª coluna, também vou utilizar uma text box. Então vou copiar esse comando e vou colar aqui abaixo. Vou alterar o número da coluna para 14. E o nome do meu objeto é o txt quantos moram. E vou utilizar aqui a propriedade text. Dessa forma estou retornando para esse objeto a informação da minha 14ª coluna. A minha 15ª coluna, que é a coluna O, casa própria. Novamente eu vou utilizar OptBoots. Então vou copiar esse comando e vou colar logo aqui abaixo. Vou alterar o número da coluna que eu vou verificar. Será a coluna número 15 e também verificarei se ele é igual assim. Se ele for igual assim, e vou alterar apenas o nome do meu OPT, OPT sim.
Se essa condição for verdadeira, se o texto que está na minha 15ª coluna for sim, ele vai habilitar o OPT sim para true. Se essa condição for falsa, ele vai utilizar o OPT não. Dessa forma vai estar habilitando o nosso OPT. Observe que eu vou trocar esse falso, porque ou um controle está ativo ou o outro vai estar ativo. Os dois não vão estar desativados. Então aqui, observe que novamente eu vou trocar de true para false. Não sei se você entendeu a lógica. Se um não estiver marcado, quem vai estar marcado é o outro. Dessa forma que eu havia feito, eu estava sempre desmarcando o segundo OPT. E não é isso que eu devo fazer. Ou eu marco um ou eu marco o outro. Se você entendeu essa lógica, vai ficar super fácil. Ó. Vou clicar em formulário e vamos aqui fazer um teste. Ó. Vou pegar, por exemplo, esse registro. Ó. O João. Vou dar um duplo clique nessa linha. Ó. Observe que ele me alerta. Ó. Método ou membro de dados não encontrados. Vou dar um OK. Aparentemente ele não encontrou o TXT-TEL2. Possivelmente ou eu digitei errado ou eu não tenho esse objeto lá no nosso formulário. Vamos tirar a dúvida. Ó. Ponto TXT-TEL. Observe que não me aparece o TXT-TEL2. Possivelmente eu não o copiei. Ó. TXT-TEL2. Eu vou, a princípio, manter esse nome desse objeto e eu vou estar verificando o meu formulário. Ó. Vou dar um duplo clique em FRM principal. Observe que eu vou na aba cadastro e eu vou copiar quem? Esse objeto. Ó. Vou copiá-lo, dando um Ctrl C e vou no nosso FRM edição, dando um duplo clique sobre ele. E observe que realmente eu não tenho o TXT-TEL2. Possivelmente eu não havia colado. Então vou dar um Ctrl V e vou só reposicionar aqui do lado do TXT-TEL1. Ó. E vamos fazer novamente o mesmo teste. Ó. Vou em formulário, vou aqui na aba pesquisas e vou fazer uma pesquisa. E vou pegar o João. Ó. Vou dar um duplo clique sobre ele. Então, se observarmos, a nossa edição aparentemente está toda ok, inclusive os nossos attributos. Vou fechar esse formulário e vamos pegar um outro. Ó. Observe que agora acabou fechando os dois. Então, para evitarmos isso, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar, por exemplo, esse formulário, o FRM principal, vou rolar essa barra para baixo e vou alterar a sua propriedade show modal. Agora eu vou mantê-la como true. Ó. Ativei para true e já sabemos que o FRM edição também está como true. Então, vamos fazer o mesmo teste. Ó. Vou na aba pesquisas, vou fazer uma pesquisa, vou pegar, por exemplo, o Márcio. Ó. Vou dar um duplo clique sobre ele. Observe aí que está editado o nosso registro. Se eu fechar esse form, observe que não fecha o outro. Ó. Vou pegar, por exemplo, esse registro e observe aí. Ó. Vamos fazer apenas um teste para verificar se o não também está funcionando. Ó. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou fechar ambos os formulários e observe que eu vou trocar esse texto para não. E também farei o mesmo para a outra coluna. Só para a gente verificar se realmente os OPT não também estão funcionando. Ó. Então, vou na aba pesquisas, vou fazer uma pesquisa, vou pegar esse último registro, ó, vou dar um duplo clique sobre ele. Então, observe que o estuda, lá eu deixei como não, e aqui está marcando como sim. Já o casa própria está marcando como não. Então, vamos verificar o possível erro para esse objeto. Ó. Então, vou fechar esse formulário e vou também fechar o outro. E observe que ambas as informações estão como não. Então, os dois atributos deveriam estar marcados como não. Então, vamos fazer aqui um teste. Ó. Vou na aba pesquisas, vou dar um duplo clique no nosso listbox e vamos verificar o possível erro. E aqui eu já detectei. Ó. Observe que ambos os objetos eu estou utilizando com o mesmo nome. Ó. OPT estuda sim e OPT estuda sim. Quando na realidade um tem que ser o OPT não. E agora vamos fazer mais um teste só para validar se está funcionando tudo ok. Ó. Vou dar um duplo clique nessa linha. E observe que agora sim, ambos os atributos estão como não. Se eu fechar esse form, não ocorre mais aquele tipo de erro. Se eu der o duplo clique nessa linha, observe que agora carrega o estuda sim e carrega o casa própria. Então, aparentemente, está funcionando aqui as nossas edições. O que vamos fazer agora? Vamos supor que eu preciso atualizar esse registro. Então, vamos criar um botão para atualizar e vamos iniciar a programação do botão atualizar. Vou fechar esse formulário. E também estarei fechando este outro. Ó. Vou na guia Desenvolvedor, Visual Basic. E vou dar um duplo clique no FRM Edição, que é este formulário. Estarei clicando em exibir, caixa de ferramentas. E vou utilizar aqui o Command Button. Ó. Cliquei sobre ele e vou contornar aqui ao nosso formulário. Ao clicar sobre ele, vou clicar em propriedades. Vou estar o renomeando. Observe que eu estou trabalhando com a propriedade name. Vou chamá-lo de BTN atualizar. E agora vamos renomear esse nome superficial. Ó. Vou remover esse nome Command Button 1 e vou substituir pelo nome atualizar. Observem que já ficou em nosso botão. Ó. Vou dar um duplo clique no nosso botão atualizar e observe que eu estou dentro do seu evento clique. Quando eu clicar nele, ele fará alguma ação. Então é interessante que ao clicar nele, ele me faça uma pergunta se realmente eu desejo estar atualizando o registro. Então vamos aqui declarar uma variável
chamada resposta. E será do tipo string, do tipo texto. A minha segunda variável eu vou chamá-la de linha e vou classificá-la do tipo long, do tipo números longos. E vamos trabalhar com a nossa variável resposta. E vou atribuir à minha variável um msgbox. E abrirei o parênteses e ele vai me pedir o prompt, o corpo da minha mensagem. E eu farei uma pergunta ao meu usuário. Você deseja realmente atualizar o registro? E fecho aspas duplas. Vírgula, vou utilizar o VB question, ou seja, o símbolo de questionamento. Para que eu possa adicionar o botão de sim e o botão de não a essa mensagem, eu vou utilizar o operador de adição, o mais. E vou chamar o VB yes, no, ou seja, o botão de sim e o botão de não a essa mensagem. Vou fechar aqui a janela do project e também vou fechar aqui a janela das propriedades. Vírgula, entre aspas duplas, informarei o título da nossa mensagem. Programador, Excel, VBA. E fecho aspas duplas. E fecharei o meu parênteses do nosso msgbox. Vou dar um Enter. Observe aí que ficou de certa forma longo o nosso comando. Para que eu possa fazer uma quebra, observe que após essa vírgula, vou dar um espaçamento e um underline. E vou dar um Enter. Dessa forma eu quebro a linha de comando no VBA. Agora eu vou criar uma verificação. Vou utilizar o if e vou verificar se a minha variável resposta se ela é igual ao VB yes. Isso quer dizer o quê? Se o meu usuário clicou no botão sim. Se ele clicou no botão sim, então o que é que ele estará fazendo? Vou utilizar aqui a estrutura which, que quer dizer com, e vou informar quem? O nome da nossa plan. A plan 2, a qual contém os meus registros. Observe que eu vou utilizar a nossa variável linha para capturar quem? Para capturar a identidade do meu registro. Vou atribuir à minha variável linha o nosso range, que é o nosso intervalo, entre aspas duplas, eu estarei informando quem? Eu estarei informando a nossa coluna A. Vou utilizar como parâmetro. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Ponto find. Então, vou fazer aqui uma procura na minha coluna A. E o que eu estarei fazendo? Observe que eu vou passar como parâmetro quem? O meu mi.txt id. Lembre-se que eu tenho esse id armazenado em um de meus objetos. Ponto text, vírgula, aqui eu utilizarei o nosso locat, só para garantir que eu vou estar atualizando exatamente o registro que eu estou procurando. E vou passar o parâmetro 1. Ponto row, dessa forma eu vou encontrar em qual linha está a identidade do meu registro. E ao encontrar, eu vou armazenar na nossa variável linha. Se ele clicou no sim, ele vai fazer exatamente isso para a gente. E ao fazer isso, obviamente eu vou querer atualizar os campos. Então lembre-se, o campo ID ele não é editável, então eu não preciso pegar a informação do ID e devolver novamente para a minha célula. O que eu estarei atualizando? Vou atualizar a partir do nome. A partir do nome começa a partir da minha segunda coluna. Então vou fazer da seguinte forma, cells, abro o meu parênteses, observe que eu vou estar informando a nossa variável linha, vírgula, qual a coluna? A coluna número 2. E fecho o meu parênteses. E vou atribuir o que? Vou atribuir a informação que vier do meu txt nome. E vou utilizar a propriedade texto só para garantir. Se você entender essa lógica, você conseguirá adaptar para os próximos campos. Então vamos aqui fazer um teste. Para que eu possa fazer esse teste, observe que eu vou utilizar aqui o else. Ou seja, se eu clicar no não, o que é que ele estará fazendo? Eu posso estar emitindo uma mensagem ao meu usuário, informando, por exemplo, que foi cancelado a atualização. Então, vou estar emitindo um msgbox, entre aspas duplas, eu vou estar informando, a atualização do registro foi cancelada. Fecho aspas duplas, vírgula, aqui eu vou utilizar o VB information, vírgula, entre aspas duplas, vai o título da nossa mensagem, programador, Excel, VBA, e fecho aspas duplas. E vou informar o nosso end if para fechar a nossa estrutura if. E também devo fechar a nossa estrutura which com o nosso end which. Dessa forma, creio eu que já dá para fazermos um teste. Então, antes de testarmos, também é interessante que eu possa estar colocando um msgbox informando que o registro foi atualizado. Abaixo desse comando, eu vou estar emitindo um msgbox ao meu usuário. Eu estarei informando o registro foi atualizado com sucesso. E fecho aspas duplas, vírgula, vou utilizar aqui o VB information, vírgula, entre aspas duplas, e vai o título da nossa mensagem, programador, Excel, VBA, e fecho aspas duplas. Creio eu que já dá para fazermos um teste. Vou clicar nesse símbolo Excel, observe que eu vou chamar o nosso formulário,
e vou na aba pesquisa. Vamos fazer aqui uma pesquisa qualquer. Vamos pegar, por exemplo, o Márcio. Vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que editou as informações do Márcio. Lembre-se que nesse momento eu programei apenas a atualização do campo nome. Então vou inserir aqui um segundo nome para ele, Márcio Silva. Ao clicar no botão atualizar, observe, erro de compilação, else sem if. Então vamos entender aqui o erro. Observe que eu tenho a estrutura if e depois vem o it. E se observarmos, eu primeiramente abri o if. E se observarmos, eu acabei o fechando antes de fechar o end with. Então vamos reposicionar aqui. Vou dar um Ctrl X e vou colar aqui acima do meu else. Observe, o it fecha o end with. E o if vai fechar, obviamente, o end if. Então o erro é decorrente de eu ter fechado o end with por último. Observe que eu vou clicar nesse redefinir e vamos fazer novamente o mesmo teste. Vou na aba pesquisas, vou selecionar, por exemplo, o Márcio, vou dar um duplo clique sobre ele e vou acrescentar o sobrenome Silva. Ao clicar no botão atualizar, agora sim, você deseja realmente atualizar o registro? Esse botão de sim e não é o VB Yes, No. O VB Question é esse símbolo de questionamento. O nosso título é exatamente esse texto superior ao nosso MSG Box. E o nosso prompt é o corpo da nossa mensagem. Você deseja realmente atualizar o registro? Se eu clicar em não, observe, a atualização do registro foi cancelada. Esse símbolo aqui é o VB Information. E dou um OK. Se eu clicar novamente em atualizar, observe, você deseja realmente atualizar o registro? Ao clicar em sim, é atualizado o meu registro e logo em seguida é me emitido uma mensagem. O registro foi atualizado com sucesso. Se observarmos aqui na minha coluna B, na minha linha de número 6, eu já consigo visualizar Márcio Silva. E vou dar um OK. Observe que eu não programei para fechar esse form. Vou fechar esse form e também fecharei esse outro. Então, nessa aula, criando cadastro do zero no Excel, aprendemos a estar programando o botão editar e iniciamos a programação do nosso botão atualizar. Eu espero que você possa ter gostado do conteúdo. Esse conteúdo tem sido feito a você que está iniciando na programação. É um conteúdo passo a passo. Se gostou, deixa aquele gostei. É dessa forma que eu vou entender que você quer a continuidade desse projeto. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva agora. Se conhece alguém que precisa de um material como esse, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Eu tenho um pedido a fazer a você que já conhece o nosso trabalho. Eu peço a você que também se inscreva no canal William Oliveira. Canal esse focado em ensinar Excel de forma gratuita. Eu conto com a sua inscrição. Corre lá para o vídeo do nosso amigo William Oliveira e comenta lá que chegou através do nosso canal Programador Excel VBA.